Olá, boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Bora me ajeitar aqui. E aí, ficaram com saudade? Semana tumultuada por aqui. Vocês acham que a gente não passa desafio também? Vários desafios. Mas eu não ia deixar de fazer a live, essa aula aonde a gente vai entrar no quarto traço falando sobre como negociar com seus filhos de traço masoquista. Bora lá? Pega o seu café, sua água, o seu chá e vamos começar esse papo num dia diferente, em plena quarta-feira, mas tá tudo bem. Coisas acontecem, não é? O mais importante é estar fazendo. Lembrem-se sempre disso. Às vezes a gente tem que adaptar, né? Às vezes as coisas saem fora do controle do jeito que a gente quer. E foi o que aconteceu. Segunda-feira eu tive um compromisso, então não deu para fazer a live. E aí eu me programei para fazer a live ontem. Só que eu tinha esquecido de um detalhe, né, gente? Voltou às aulas. E adivinha como tá a minha semana? De perna pro ar. Pois é, eu também passo por isso. Adaptações. Então a gente tava num flow nas férias, né? Mais tranquilo. Apesar que eu gosto de estar sempre fazendo as coisas no mesmo horário, almoço, etc. E tentei manter isso nas férias, mas aí voltou às aulas, que loucura! A gente, uma correria danada, e aí não consegui fazer a live ontem e nem consegui avisar, tamanha loucura que foi. Mas aí nesses momentos a gente respira, né? Não deixa a rígida ficar louca porque perdeu o controle, nem a masoquista, não é? Respira fundo e tá tudo bem. Eu vou fazer a live essa semana e hoje eu consegui me organizar mais ou menos, tá? Para estar aqui com vocês para a gente falar desse quarto traço. Então pega seu chá, sua água. Vou terminar de tomar o meu café enquanto o Instagram avisa que estou ao vivo. Para quem tá vendo a reprise, maravilha. Pode pular um pouquinho aí para frente. Para quem está aqui comigo, seja bem-vinda nessa aula, onde eu vou falar sobre o masoquista. Olha que legal, a criança que tem esse traço e como é que vai negociar com ela. Bora lá? Gente, o café não começou a esfriar, é impressionante. Carla, Daisy, bem-vindas. Vamos começar a falar desse assunto então? Vamos recapitular. Eu falei sobre como negociar com seus filhos e lembrando que isso serve também para negociar com adultos também que têm esse traço, tá ok? Isso vale para todo mundo. É que aqui eu vou estar trazendo de uma forma mais lúdica, correto? E a gente já falou sobre o traço esquizoide, que é a fase aonde está na barriga da mãe, tá? E a dor desse traço é a rejeição. Existem vários recursos aí, o recurso desse traço tá todo focado aqui na parte da cabeça. Então a imaginação, ir para um mundo paralelo, a criatividade, raciocínio rápido para resolver as coisas, soluções. Esse é o traço esquizoide. Depois a gente passa para o oral. A gente falou sobre oral, que é a fase da amamentação. A dor desse traço é o abandono. E os recursos é a comunicação, ele é sensitivo, ele é extremamente emocional, ele é intenso, chora bastante, o choro é um recurso, lembre-se sempre disso. Depois a gente passou para o terceiro traço, que foi o psicopata. Lembrando, alinhando aqui com vocês, esses nomes não tem nada a ver com patologia, com filme, com coisa louca, nada a ver, tá ok, gente? São só nomes que respeitou a nomenclatura em homenagem aos pesquisadores que começaram essa questão de corpo e mente, tá ok? Maravilha? E o psicopata, a fase dele é a interação com o mundo, é quando a criança
para de olhar para a mãe, para o pai e ver que existem outras pessoas. É quando ela começa a articular aqui também, quando ela tem a pega, quando ela começa a pegar as coisas, entende? Então é uma loucura essa fase para as mães, né? Porque aí tem que esconder as coisas todas e é esse momento que a gente começa a falar muito não para essa criança. E ela começa também a fazer gracinhas, receber muito sim. E a dor desse traço é a manipulação, tá certo? Opa. A gente vai falar hoje sobre o masoquista, que é a humilhação. E os recursos do psicopata é a coisa, ele lidera, ele é bom negociador, ele articula muito bem, ele funciona à base de troca, então é um traço muito bacana aí. E ele é muito justo também, porque ao mesmo tempo ele quer esse equilíbrio, que é bom para mim, é bom para você também. Então existe uma troca justa ali, principalmente quando ele está no seu recurso. Certo? Falamos até aí. Lembrando que nós temos os 5 traços de caracteres. Cada um nessa fase, todos nós temos os 5. Ninguém é 100% um. Então esses traços, eles se comunicam. Eles estão ali. E quando eles estão no recurso, cada hora um tá pegando esse controle da nossa mente. Então, na hora do trabalho que você tem que negociar, é legal o psicopata estar nesse comando. E a mesma coisa funciona para a criança. Quando ela está com outra criança, ela quer negociar a brincadeira, ela vai estar usando ali o psicopata. Quando ela quer alguma coisa da mãe, ela vai estar fazendo troca também. Se ela não quer contar uma artimanha que ela fez, ela está usando o psicopata ali. E hoje nós vamos falar sobre masoquista. E a fase do masoquista, ela se dá no desfraude. É quando a criança, o esfíncter anal dessa criança, já está preparado, tá ok? Para passar essa sensação de que vai fazer cocô e xixi, certo? Então, como é que a gente sabe disso? Quando essa criança, ela consegue subir e descer a escada, sem segurar. Quando ela já tem essa articulação das pernas, que é onde está acontecendo a mielinização, que ela consegue o movimento, ela consegue dominar melhor esse movimento do andar, ela consegue se equilibrar melhor. E é nessa fase também que aí ela começa também a falar e expor mais, ela tem mais discernimento de algumas coisas e entendimento de outras, tá ok? Então, ela vai estar falando. E aí, o que acontece nessa fase? Que entra essa dor da humilhação. Então, é quando vai fazer esse desfraude aí, faz fora do time dessa criança, porque, fazendo um adendo aqui, tá? Tudo é uma questão de fase. E a gente tem que respeitar essas fases. Amamentar demais não é legal. Ficar com a fralda há muito tempo, passado o tempo do desfraude também não é muito legal. Mamadeira não é muito legal. Chupeta não é muito legal. Entendeu? Deu a chupeta? Beleza. Estipula um prazo para estar tirando essa. Ah, vou deixar. Já ouvi casos assim de criança com 12 anos ainda na mamadeira e na chupeta, com 9 anos. Você entende que isso pode prejudicar muito essa criança? Pode prejudicar ela a ter autonomia depois como adulto. E até como criança também, a gente já tem que começar a dar autonomia para a criança, né? E nessa fase, por exemplo, na fase que entra a fase da mielinização do masoquista, que é da humilhação, essa fase, essa criança já está trocando de roupa, ela já consegue trocar de roupa sozinha, entende? Ela já, algumas coisas, algumas pecinhas, sabe? Então, ela já consegue ter essa coordenação de estar comendo sozinha, ela já está falando coisas, o vocabulário dela já está um pouco melhor, então ela já consegue falar. E aí o que acontece com a gente? Quando a gente vê que a criança já começou a falar, a gente entende que ela já fala tudo, né? E que ela tem que falar quando ela tá com vontade de fazer cocô e xixi. E é bem nessa hora do desfraude. E se ela não fala, a gente reprime ela.
Por que você não falou para mamãe ir no banheiro? Olha aí, fez cocô. Por mais carinhoso que seja esse desfraude, no sentido assim, de olha, você tem que falar para mamãe, não sei o quê. Ela vai ter um entendimento disso, entende? Não depende, claro que o externo vai influenciar muito, só que a sensação de como ela está recebendo essa mensagem é que vai fazer toda a diferença. Mesmo você de repente falando, tem que avisar a mamãe para ir no banheiro. E aí você avisa para ela, tem que avisar a mamãe para ir no banheiro. Ela pode receber isso não muito legal. E aí é neste momento que vem a dor do masoquista, que é a humilhação. Poxa vida, então toda vez que eu faço cocô e xixi na calça, mamãe me chama atenção. Eu não estou agradando. Entende? Então, aí o que acontece nesse momento? Essa criança, ela tranca tudo. Ela vai trancar o bumbum, essa musculatura, para não fazer cocô e xixi. E ela vai trancar aqui também, essa parte aqui, ó. Entende? Então, você vê, é uma fase muito doida, né? Porque quando a criança não consegue expor o que ela tá sentindo, ela não consegue expor o que ela tá falando, porque ela acha que se ela falar, ela vai fazer merda. Entendeu? As pessoas não vão entender. As pessoas podem entender errado. As pessoas não vão escutar. Então ela tranca aqui. É neste momento, por exemplo, que a gente pode perceber o bruxismo, que é o esfregar dos dentes. Faz parte disso. Por quê? Tá trancando. Isso daqui. Aí você percebe pelo sorriso da criança. Ela não mostra os dentes. Você percebe? Tá trancando aqui. Tá trancando. Então ela não vai falar. Por quê? Porque ela tem medo de se expor. Ela se sente insegura do que ela vai falar e não for bom. E se ela falar alguma coisa errada? E se ela falar alguma coisa... Entende? Porque assim, toda vez, se ela fez cocô e xixi, ela levou uma repreensão ali, ou foi chamada a atenção... Ela entende que toda vez que eu faço isso, eu tô fazendo uma merda. Então, ela vai se prevenir. Ela tranca tudo, e ela tranca aqui, e o ombro também, sabe? Ela dá aquela trancadinha aqui, ó. Nessa musculatura aqui. Porque a musculatura, ela vai trancar mesmo, ela vai enrijecer ali. Tanto é que a musculatura é uma musculatura mais dura de quem tem masoquismo. Bumbum para dentro. Pode ver quantas pessoas aí com bumbum para dentro. Eu mesma tenho bumbum para dentro. É onde está o meu masoquista. Entende? E às vezes a gente vê pelo sorriso também. Fica um sorrisinho. Ou é aquele sorriso sem mostrar os dentes, ou é aquele sorriso assim, ó. Sabe, é um sorriso que não quer sorrir. Eu não quero falar. Tá tudo trancado aqui dentro. Então, como é que a gente lida nesse momento com essa criança? Criando um ambiente saudável para ela. Falando para ela que tá tudo bem. Que ela pode sim confiar em você. Que ela pode falar o que ela quiser. Que ela não vai ser reprimida. E aí você junta, se ela tá com alguma dificuldade, algum problema, vamos voltar lá, né? No diálogo ativo, na escuta ativa, anota. O que a gente pode fazer para melhorar? Nunca use o porquê. Sempre, o que a gente pode fazer para melhorar? Não gostei dessa comida, porque o masoquista é assim também, né? Às vezes quando ele pega para falar, quando ele fica meio na dor, então nada tá bom. Resmunga, reclama, nada tá bom. Ah, essa comida não tá gostosa. Ok, o que a gente pode fazer para melhorar então? Qual é a sua ideia? O que você gostaria de comer? E aí você vai fazendo isso. E aí você anota. E aí você chega na conclusão. Se a criança fala assim, eu queria comer batata frita e lanche todos os dias. Você sabe que isso não é saudável, não é mesmo? E aí pode dar dor de barriga, isso não faz bem para a pele, para o organismo.
É importante a gente comer comida saudável. Então vamos fazer um combinado? Tal dia nós vamos comer esse sanduíche. Mamãe faz em casa, né? Pra galera que não curte muito bem. Então vamos fazer em casa? A gente compra carne, faz o hamburguinho, compra o pãozinho, põe tomate, põe alface. Minha filha adora isso. Compra um pãozinho redondinho que tem nos mercados, põe queijo, pronto. Compra saco de batata congelada e põe no forno para assar. Fica quase igual. Ou então combina uma vez por mês de estar fazendo isso. De lá no McDonald's, né? Que não pode é todo dia. Então, você mostra que existe uma regra e aí você aplica aí a macro e micro decisão. A macro decisão não vai comer lanche todos os dias. Isso não faz bem para a sua saúde. E aí você fala o motivo. Não é bom para a sua saúde, não é bom para a sua pele, para o seu organismo. Isso pode dar dor de barriga comer todo dia. Pode ficar doente. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Como é que a gente faz isso? Comendo comida saudável. Então, vamos criar o dia de comer, vamos chamar de porcaria. O dia de comer porcaria. E tá tudo bem? Então, eu tenho no sábado, por exemplo, aqui, eu tenho o dia do petisco. Então, é o dia que a gente faz petisco. E aí, o truque eu faço almôndega em casa. Ai, mas eu não tenho tempo. Gente, reserva um tempinho, você faz e congela. Nuggets. Eu não compro nuggets, eu faço. Pego o frango, tritura ali com um monte de sementinhas e temperos. Passa na farinha pan, lá, na farinha de milho. E congela. E aí, quando for o dia do petisco, eu já fiz com tomatinho, com pepino, coisas saudáveis. Olha que legal. Com sementinhas de girassol, uva passa, essas coisas. Já fiz pizza em casa. Então você vai alternando. Tem o dia de comprar pizza? Tudo bem. Mas aí você vai estipulando. E eu acabei fugindo um pouco do assunto, olha. É isso aí, gente. Mas é só para vocês terem uma ideia dos acordos que você vai fazendo. E aí você deixa claro que macro e micro decisão. A coisa funciona assim, mas eu entendo que você gosta disso, então vamos estipular um dia para comer isso. Ou outra coisa qualquer. Quer ir todo dia dar volta. Não dá para fazer isso porque está em aula, por exemplo. Então vamos estipular, nós vamos fazer isso no sábado. E, gente, cumpre. Tudo que vocês combinarem com a criança, todos esses combinados, essas negociações, elas têm que ser cumpridas. Pensa antes de fazer, escuta a criança para ver o que ela quer. E aí você vai ponderando, olha, isso não dá para a gente fazer. Eu quero viajar, mas agora na pandemia não dá. Mas a gente pode planejar uma viagem. Vamos planejar? Para onde que a gente pode ir? Vamos para uma fazenda? Onde tem animais? E aí você vai fazendo isso. Mas vamos voltar no masoquista. E o que acontece com o masoquista? O masoquista, a negociação com ele é muito certo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu deixei anotadinho aqui, porque assim, a gente sabe, então, é no desfraude, e aí quando a gente faz isso, vamos voltar à vaca fria lá. Vamos voltar no assunto. Então, esse traço, a mielinização dele se dá no desfraude, e é neste momento onde acontecem essas travas, tanto no bumbum, quanto aqui na boca, quanto no falar, tá? Porque ele se sente humilhado. Então, quais são os recursos? Porque toda dor tem um recurso. As dores, o recurso desse traço, ele é muito forte, ele tem uma capacidade de força, tanto é que ele aguenta todos os problemas assim, ele fala, eu aguento quando adulto, né? Percepção, ele tem uma percepção maravilhosa, ele é muito cauteloso, método, perfeição, é totalmente perfeccionista esse traço. Ele está muito ligado aos detalhes e ao planejamento. Então, assim, o masoquista,
Ele tem medo de ser humilhado. Ele sente e guarda tudo. Lembra que eu falei? Ele vai guardar tudo. Até o momento que ele vai explodir. E aí vem atrelado a raiva. Porque ele é emocional. Entende? Então, ele vai ter... Imagina, uma panela de pressão. Porque ele vai aguentando, vai ter uma hora que ele explode. E aí, o que acontece depois que ele explode? Ele fala coisas que estavam guardadas lá atrás. E aí vem o arrependimento. Ele se sente arrependido, tá? Então, assim... Como ele é muito organizadinho, gosta das coisas tudo certo, é metódico, então é importante para o masoquista ter rotina, sabe? É importante ele saber o que vai acontecer. Eu vejo assim, então, por exemplo, quando eu tenho que ir no dentista, alguma coisa levar a minha filha, a parte masoca dela fica extremamente abalada, aí junta com o oral, começa a chorar. Por quê? Eu preciso saber o que vai acontecer. Porque tá saindo da minha rotina. Olha, a dentista vai olhar o seu dente, vai fazer isso. E aí a dentista, como já sabe, ela fala, nós vamos fazer isso, isso, isso. O que você já sabe, o que você já tá acostumada a fazer, ok? Ela, ok. Aí ela se sente mais segura. Por quê? O masoquista, ele precisa de segurança. Ele preza muito pela segurança. Ele tem que saber o que vai acontecer. Sabe? Essa rotina... Quando foge da rotina, você faz uma comida diferente, ele vai falar alguma coisa, ele não vai gostar, não vai querer experimentar. Aí você combina ali, você negocia com ele, olha, vamos fazer o seguinte, você experimenta. Se você não gostar, tudo bem, mas se você gostar, entra no seu cardápio, o que você acha? E aí você vai fazendo isso. Roupa, lugares diferentes, você tem que estar avisando antes. Essas são as negociações. Imagine só você pegar uma criança que tem o traço de masoquista mais alto, ela vai virar para você e não vai querer ir nesse lugar. Ela não sabe onde que ela vai. Ela não sabe se ela vai ficar, por exemplo, ficar sozinho, assim, largar. Ele é muito caverna, ele é muito reservado, ele não gosta de exposição. Então, chegar no aniversário e você largar essa criança lá, não. Vai ter que ter uma negociação aí. Vai ter tal pessoa que você conhece. Eu vou ficar um pouquinho lá até você se acostumar com o ambiente e depois eu vou e venho te buscar a tal hora, ok? E se você quiser ir embora antes, eu vou deixar o meu telefone com a fulana que você conhece e aí você pede para ela me ligar, tudo bem? Aí você vai, você fica um tempo lá, até ele se familiarizar. Entende? Não adianta forçar, largar, jogar a criança lá. Ele vai se sentir humilhado, a oralidade dele vai se sentir abandonado, a parte esquizoide dessa criança vai se sentir rejeitado. Entende? Então, assim, presta atenção nos sinais que essa criança está te dando, dos traços dela. Toda criança vai ter masoquista, umas com uma porcentagem mais alta, outras com uma porcentagem mais baixa. Mas aí cabe a você a responsabilidade como pai, como mãe, ou como responsável dessa criança, observar e ver qual é a necessidade dessa criança. Entende? Então, ela não gosta dessa exposição. De chegar num lugar assim, chegando, é diferente. Uma criança rígida e oral, elas chegam batendo papo com todo mundo. Já viu essas crianças assim? É formidável. Que elas chegam e conversam com todo mundo, vai com todo mundo. São super comunicativas, ó. Oral. A rígida e a psicopata também, mas a oral mais, tá? A rígida vai olhar e ela vai avaliar, o psicopata também. Mas o oral não, o oral chega chegando. Sabe aqueles cachorrinhos que já deita e já fica assim para fazer carinho? Ah, esse é o oral. Entende? Masoquista não, e esquizoide então nem pensar. Porque eles são de caverna, eles não gostam de exposição, eles não gostam de ficar chamando atenção, né? O masoquista porque tem medo de ser humilhado, de ser apontado, de alguém falar alguma coisa. Chamar a atenção de uma criança
que tem masoquista alto na frente de qualquer pessoa, você está humilhando. Então, se você tem que falar alguma coisa para uma criança, chama no cantinho e fala, olha, não foi legal isso que você fez, tá? Porque aí você evita que esse traço entre tanto na dor. Ele já vai ficar chateado, óbvio, mas aí você faz um alinhamento, acolhe, explica direitinho. E a negociação com o traço do masoquista é bem legal, porque como ele gosta muito da coisa, ele gosta muito dessa rotina, então tudo que você vai negociar com ele, você já tem que trazer para ele, você vai, como eu falei, você vai levar numa festa, você já dá todas essas informações para ele, você está negociando com ele, entende? E aí, pode rolar uma troca também. Você vai lá, você vai se divertir. E aí você vai ganhar alguma coisa depois em troca. Lembra, nunca negocia sentimento, tá, gente? Nada de sentimento. Então, essa negociação, ó, a mamãe precisa ir no mercado, você vai ter que ir comigo, tá ok? Então vai ser assim a regra. A gente vai negociar o seguinte. É uma coisa que eu sei que você não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. E depois a gente pode fazer uma coisa que você gosta. O que você acha? O que você gostaria de estar fazendo depois do mercado? Aí ele vai te falar, entende? Aí o traço que tiver ali no comando, o que tiver uma maior porcentagem, vai estar trazendo o que gosta. E aí você faz a escuta e vê se isso é possível. Se não for possível, tenta negociar outra coisa. Explica para a criança, entende? Mas olha, tenta entender o seguinte, essa criança ela está aprendendo. Então é óbvio que é uma criança e ela vai ser uma criança se ela não for podada. Então, vai ter coisas que ela vai querer fazer que estão meio fora. E aí você explica. E tenta trazer outra alternativa. Sabe? A grande questão é a gente ter consideração pelos sentimentos dela. E é importante a criança saber que a gente está considerando isso. É um pêndulo. Considerações minhas, considerações suas. As minhas necessidades, as suas necessidades. Entende isso? Então, você pode estar negociando dessa forma com esse traço. Tudo que você for negociar com o masoquista, você precisa explicar antes. Ele precisa saber o que vai rolar. Ele precisa saber, por exemplo, que ele vai no dentista e vai dar uma olhada. Hoje ela vai fazer só a limpeza. Beleza? Talvez ela faça mais alguma coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chegar lá e vamos perguntar para ela o que ela vai fazer. Ok? E é isso. Essa negociação é super importante com qualquer um dos traços. Ser comunicado para eles o que vai ser feito, que aí no caso é a tua macro decisão, e a micro decisão é, ok, vai ser uma coisa, você já sabe que não vai ser legal para ele. O que a gente pode fazer depois? Uma coisa que essa criança queira e goste. E aí você vê se está possível fazer isso. Entende? Então, observa. Usa o diálogo ativo. Usa a escuta ativa. O que é isso, Drica? É você realmente escutar o que essa criança está falando. Porque a gente tem o costume de virar e falar assim, a criança começou a falar, não, isso não. A gente nem espera a criança falar, e eu digo isso por mim também. Porque às vezes a gente está num ritmo ali acelerado, você tem que arrumar a cozinha, você tem que organizar as coisas, e a criança está ali falando. Ainda mais se for oral, tá falando. E às vezes você aperta ali, não vou nem ouvir o que tá falando. Então para um pouquinho, escuta o que essa criança tem para te falar. Porque é dessa forma que você cria um ambiente saudável, é dessa forma que você cria um vínculo e você aproxima essa criança de você para nos momentos que ela não estiver bem, ela poder te falar.
e saber que ela não vai ser humilhada, que ela não vai ser manipulada, que ela não vai ser abandonada, que ela não vai ser rejeitada, que ela não vai ser trocada. Entende? Bora lá? Vamos fazer esse combinado da gente exercer? Você não consegue fazer isso de um dia para o outro, porque a gente tem os nossos hábitos. E às vezes um desses hábitos é não ouvir as pessoas e ficar prevendo e ficar assim, deduzindo que ela quer falar. Então, na hora que você for falar alguma coisa, segura um pouquinho. Segura. E escuta o que essa criança tem para falar. Respira. E avalia se isso é viável ou não na hora de estar negociando. Tá bom? Isso são para todos os traços. Para todos os traços. Então, é super importante também a gente estar respeitando, criando esse ambiente de respeito mútuo. E dessa forma você não vai estar afastando a tua criança. Porque no momento que você não exerce a escuta, porque não tem que escutar a criança mesmo, a decisão é minha porque eu sou a mãe, eu sou o pai e quem resolve sou eu. A criança não tem que ficar dando opinião. Quando ela crescer, ela dá a opinião dela. O que você faz com isso? Você afasta. Você afasta essa criança de você. E aí essa comunicação não vai dar bom. Não vai haver comunicação. Porque se ela não pode falar, se ela não escuta, o que ela faz? Ela vai travar. E se ela não pode se expressar, se ela não tem um ambiente saudável, o que acontece com uma criança que não tem esse ambiente saudável, que não pode se expressar, que não pode falar, que não pode dar a opinião dela, que não pode ter autonomia? Ela vai atrair doença. Porque é a única forma que ela tem de chamar atenção, não é? Porque se ela não consegue, quando ela está bem saudável, chamar atenção, então eu vou chamar atenção, já sei, ficando doente. Porque quando eu estou doente, minha mãe fica do meu lado, minha mãe me escuta. Isso não é nada bom, né, ouvir isso. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Quando a criança começa a ficar cheia de dodói e começa a trazer, começa a pipocar e resfriada, não sei o quê, pare e observa. Eu faço um alinhamento com a minha filha que é: você não precisa ficar doente para ter a atenção da mamãe e do papai. Você tem a nossa atenção no momento que você quiser. Tá ok? Lembrando que, óbvio, nos momentos que papai tá trabalhando, não dá para conversar com você. Então, observa isso. Você tem um ambiente onde você pode contar suas coisas que a gente vai te ouvir. Não precisa atrair doença para ter colo, para ter carinho. Então, ensinar essa criança a pedir: mamãe, me dá um abraço, mamãe, me dá um colo. Ai, hoje eu tô precisando de um colo, de um carinho. Hoje eu preciso ser cuidada. Hoje eu quero assistir desenho com você. Sabe isso? Você vai educando a criança a falar dos seus sentimentos, a pedir, qual é a minha necessidade? Eu tô com necessidade de colo agora, eu preciso de um colo, alguém pode me dar um colo? E é isso, você educa essa criança a ir atrás das necessidades dela, a autonomia. Uma criança saudável, projetando para um adulto saudável, inteligência emocional, tá ok? E é isso, minha gente, meninas. Obrigada pela presença de todas que estiveram aqui. E para quem tá vendo o replay, também tá vendo a reprise, divulga esse conteúdo. Falta só mais um traço agora para negociar, que é o rígido. Vai ser bem legal essa live também, tá ok? Então a gente se vê na próxima live. Aproveita, compartilha esses vídeos
comenta, tá? E eu vou estender nesse mês de agosto também o presente que eu dei em julho. A mãe faz a análise corporal e ganha de presente a do filho, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, link na minha bio, tá? E para agendar um horário para você, tá ok? E o mais importante, quanto mais a gente conhece os nossos traços e os traços dos nossos filhos, fica mais fácil essa negociação, fica mais fácil a comunicação. A gente tem mais assertividade na hora de estar educando a criança e criando uma criança com mais inteligência emocional, fazendo com que ela se torne um adulto, uma criança saudável para um adulto saudável também. E saudável nesse sentido é saudável fisicamente e mentalmente, tá? Isso não tem nada a ver com perfeição. Uma mãe incrível, uma mãe saudável, uma pessoa saudável, um adulto saudável, não tem nada a ver com saúde. Não tem nada a ver com ser perfeito. Tem a ver sim, estar saudável, tá? Eu falei que não saúde, corrigindo aqui. Tem a ver com estar saudável fisicamente e mentalmente. E aí, usando todos os recursos dos seus traços de caracteres. Lembrando que são 5 traços, eles trabalham juntos, principalmente no recurso, tá ok? E aí a gente tem que usar esses recursos. E quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo e que forma você pode fazer para melhorar quando você sente na dor, entende? Então, assim, não existe uma vida perfeita, não existe acabou os problemas. Existe um ser com mais inteligência emocional, um ser mais saudável para resolver esses obstáculos, esses desafios da vida, entende? Porque os desafios, os problemas, os obstáculos, enfim, vão aparecer, tá ok? Beijo grande, a gente se vê na próxima aula, que vai ser como negociar com seus filhos de traço rigidez. Então, não perde, compartilha, comenta aqui, tá ok? Beijo, gente, até mais!